Olá! Uma pesquisa da UFOP revelou um fato que a gente já vem sentindo no dia a dia. A pandemia piorou o estilo de vida dos brasileiros. O coronavírus atingiu em cheio as escolhas alimentares, a realização de atividades físicas e fez também com que ficássemos mais tempo em frente às telas e dispositivos eletrônicos. Esses são os primeiros resultados da pesquisa Hábitos e Comportamento Alimentar durante a pandemia de Covid-19 no Brasil, realizada em conjunto por professores das universidades federais de Ouro Preto, Minas Gerais, Viçosa e Lavras. A pesquisa começou no ano passado, 5 meses após a adoção do distanciamento social aqui no país. Os pesquisadores usaram um formulário online nos meses de agosto e setembro. Nessa primeira etapa, o estudo alcançou 1.368 pessoas. Eu conversei sobre o assunto com a professora Juliana Liboredo, do Departamento de Alimentos da UFOP, que participou dessa pesquisa. Veja na entrevista. Muito obrigada, professora, por aceitar o convite da TV UFOP. Olá, eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade de trazer um pouco dos nossos resultados desse estudo para vocês. Professora, a pesquisa detectou que o estilo de vida do brasileiro piorou durante a pandemia. Quais foram as principais mudanças? Bom, nós observamos alterações importantes, como, por exemplo, o aumento na frequência de consumo de bebida alcoólica, no hábito de fumar e também no tempo de tela, com o uso de celular, de tablet, de computador e de televisão. Além disso, houve também uma redução da prática de atividade física. Antes da pandemia, as pessoas praticavam atividade em torno de 120 minutos, por exemplo, por semana. E durante a pandemia, essa prática reduziu para 80 minutos, enquanto a recomendação da Organização Mundial da Saúde é de 150 a 300 minutos de atividade leve a moderada. Então, já estava abaixo da recomendação antes da pandemia e reduziu ainda mais durante a pandemia. Em relação especificamente às mudanças nos hábitos alimentares, quais alimentos deixaram de ser consumidos e quais passaram a ser consumidos com frequência? Nós observamos alteração nos tipos de refeições que são realizadas ao longo do dia. Então, os resultados mostraram menor frequência de consumo de refeições como desjejum, lanche da manhã e o almoço. E, por outro lado, foi observada a maior frequência de consumo de lanches noturnos durante a pandemia. Além disso, houve também um aumento no consumo de produtos de panificação, de refeições instantâneas, que aí incluem macarrão, salgadinho de pacote, biscoitos, e nós observamos ainda um aumento no consumo de fast food e, por outro lado, houve uma redução do consumo de frutas e de legumes durante a pandemia. Essas mudanças podem ser associadas a quais fatores? Tem a ver com o isolamento imposto pela pandemia? Ou pode ter a ver também com a queda na renda do brasileiro? Sim, vários fatores, na verdade, podem ter contribuído para essas alterações, Com base em outros estudos que foram, inclusive, realizados em outros países e que encontraram resultados semelhantes aos nossos e também com base na literatura, nós acreditamos que essas mudanças observadas podem estar associadas ao estresse e ao isolamento provocados pela pandemia, Por exemplo, o aumento da frequência de consumo de bebida alcoólica, nós não podemos afirmar, mas podemos pensar que pode estar associada a uma tentativa de combate ao estresse e às emoções negativas causadas pelo isolamento. Do mesmo modo, o estresse e o isolamento podem também ter contribuído para o aumento do hábito de fumar, já que estudos anteriores já mostram que uma das razões para as pessoas fumarem em situações desagradáveis é que elas relatam que o cigarro parece causar uma sensação momentânea de alívio para elas. Então, por isso, pode também ter contribuído para o aumento do tabagismo que foi observado nesse estudo. Além disso, o aumento no tempo de tela também pode estar relacionado ao isolamento, A maioria dos participantes desse nosso estudo relatou estar estudando ou estar trabalhando remotamente e estar nesse processo de trabalho ou estudo por mais tempo durante a pandemia do que no momento anterior. Então, o trabalho ou estudo remoto que ocorreu, como consequência do isolamento provocado pela pandemia, então provavelmente está relacionado a esse aumento do tempo de tela também. Outra alteração, que pode ter ocorrido como consequência do isolamento, é a redução na prática de atividade física, já que muitos estabelecimentos, muitas academias, espaços para realização de exercício físico ficaram fechados durante muito tempo.
E mesmo em relação aos hábitos alimentares, o isolamento também pode ter interferido, né, nessas alterações que foram observadas, porque muitas pessoas reduziram a frequência de ir aos supermercados para fazer as compras, né, o que impacta no tipo de alimento que é comprado e que precisa ter maior durabilidade, né, devido a essa redução da frequência, e pode justificar o aumento do consumo de alimentos processados e ultraprocessados, mas as alterações nos hábitos alimentares também podem estar relacionadas ao consumo de alimentos como uma tentativa de buscar conforto, né, durante o isolamento, é o que nós chamamos de comfort food. E além disso, né, do estresse, do isolamento, a renda também com certeza pode ter contribuído para essas alterações, já que no Brasil muitas pessoas, né, perderam a sua renda ou tiveram uma redução durante a pandemia, então isso pode ter realmente sido um dos fatores que contribuíram para as alterações observadas, já que também diminuiu o poder de compra da população, né? Então, todos esses fatores podem ter contribuído para as alterações, tanto no estilo de vida, quanto as alterações nos hábitos alimentares. E, professora, o que vocês pretendem fazer com esses resultados? Bom, primeiro é importante a gente conhecer o impacto da pandemia nos hábitos em diferentes momentos, né? Então, saber, né, se esses hábitos vão ser mantidos né, os mesmos hábitos que as pessoas adquiriram, né, durante a pandemia, no momento mais crítico, se eles vão continuar, né, enquanto há uma melhora da situação no país. Então, a partir disso, do entendimento de quais desses hábitos foram mantidos e considerando, né, que esses hábitos são nocivos para a saúde, como o aumento do consumo de cigarro, né, do uso de cigarro, do uso de bebidas alcoólicas, redução da prática de atividade física, né, e os hábitos alimentares que nós observamos. Então, considerando que eles também estão relacionados a doenças crônicas, é importante que esses resultados sejam usados para a gente pensar em estratégias de orientação para a população, para estimular a melhoria dos hábitos, né, e pensar em ações e condutas que possam contribuir para a prevenção de doenças. E, além disso, os resultados desse estudo e também de outros que foram realizados, né, sobre as mudanças de hábitos realizados durante a pandemia no Brasil, podem também ser utilizados pelos governantes para a criação de políticas públicas, inclusive, que visem a melhoria nesses hábitos e também a saúde da população. Professora, eu vou aproveitar para destacar que essa pesquisa foi feita no ano passado, mas a pandemia ainda não acabou, então ela continua esse ano. Sim, a pesquisa continua. A primeira aplicação do questionário foi realizada 5 meses após o início das medidas de isolamento no Brasil, e esses resultados são os que eu comentei com vocês aqui, né, que são referentes à primeira aplicação. E depois dessa etapa já foi realizada uma segunda aplicação do questionário com os mesmos voluntários que participaram na primeira, e foi feita cerca de 10 meses após o início das medidas de isolamento no Brasil. Mas as análises dessa segunda parte ainda estão sendo realizadas, elas estão em andamento. E essa segunda aplicação, ela vai ser fundamental, né, para a gente entender se as alterações que nós observamos no primeiro momento, que foi o momento mais crítico da pandemia, se elas foram apenas momentâneas ou se elas, né, foram mantidas por um momento mais prolongado, né? Isso vai ser importante para a gente compreender melhor o que de fato foi alterado em decorrência da pandemia. Professora, muito obrigada por todas essas informações. Mais uma vez, eu agradeço e sucesso na pesquisa. Eu que agradeço pela oportunidade. E a TV UFOP e a Rádio FOP continuam acompanhando a situação do novo coronavírus aqui na região. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações.